Ele envenenou os pés da imagem de Cristo, pois sabia que o sacerdote as beijava todas as manhãs. Mas quando o sacerdote foi beijar os pés da imagem, os pés recuaram. Foi quando a imagem de Cristo olhou para o assassino, e tudo mudou. Se você gosta de histórias milagrosas e de se emocionar, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal, para não perder as próximas histórias. A imagem de Cristo crucificado era a mais bela que os habitantes da cidade do México já haviam visto. Esculpida em madeira de cedro por mãos que alguns diziam terem sido guiadas pelos próprios anjos, ela chegará ao seminário dominicano de Porta Coeli em uma tarde chuvosa de 1598, carregada por 4 homens que mal conseguiam suportar seu peso. O Cristo tinha pele clara como marfim, os olhos semicerrados em expressão de agonia serena, os lábios entreabertos como se sussurrassem uma última oração ao Pai. Os pés, pregados à cruz, estavam posicionados de forma que qualquer fiel pudesse se aproximar e beijá-los em gesto de devoção. E era exatamente isso que Frei Bernardino de Yepes fazia todas as manhãs, sem falta, há 4 anos. Frei Bernardino era um homem de 53 anos, com cabelos que haviam embranquecido prematuramente, olhos de um azul profundo que pareciam enxergar além das palavras que os penitentes lhe diziam. Havia chegado à Nova Espanha ainda jovem, cheio de fervor missionário, disposto a converter as almas do Novo Mundo e levá-las ao paraíso. Décadas depois, seu fervor havia se transformado em algo mais profundo, uma compaixão silenciosa que não julgava, apenas acolhia. O confessionário de Frei Bernardino era conhecido em toda a cidade. Os pecadores mais desesperados o procuravam, sabendo que encontrariam ali não condenação, mas misericórdia. Assassinos, ladrões, adúlteros, todos passavam por aquela pequena cabine de madeira escura e saíam mais leves, carregando penitências que eram sempre justas, nunca cruéis. O Frei acreditava que seu papel não era punir, mas guiar. Não era apontar o dedo, mas estender a mão. Mas havia limites. Mesmo para a misericórdia de Frei Bernardino, havia limites. E foi exatamente nesses limites que esbarrou um homem chamado Rodrigo de Mendoza em uma noite de setembro de 1602. Rodrigo tinha 37 anos e um passado que preferia manter enterrado nas sombras de sua memória. Filho de um comerciante espanhol e de uma indígena que morrera no parto, ele havia crescido entre 2 mundos, nunca pertencendo completamente a nenhum. O pai, envergonhado do filho mestiço, o tratava com frieza distante. A sociedade colonial, com suas hierarquias rígidas de sangue e cor, o olhava com desconfiança. Rodrigo aprendeu desde cedo que, para sobreviver, precisava ser mais esperto, mais rápido e mais implacável do que todos ao seu redor. Aos 20 anos, já era conhecido nos becos escuros da cidade como alguém a ser temido. Não era um criminoso comum, não era um ladrão de rua ou um bêbado violento. Rodrigo era calculista, paciente, meticuloso. Trabalhava para quem pagava melhor, fazendo trabalhos que homens de bem preferiam não saber que existiam. Intimidação, cobrança de dívidas, ocasionalmente algo mais permanente. Ele nunca perguntava os motivos, nunca questionava as ordens. O dinheiro era o mesmo, independentemente da razão. Durante 17 anos, Rodrigo viveu nas sombras, acumulando riqueza e inimigos em igual medida. Comprou uma casa modesta nos arredores da cidade, manteve-se longe dos olhares das autoridades, construiu uma vida que, vista de fora, parecia quase respeitável. Nunca se casou, nunca teve filhos. Dizia a si mesmo que era melhor assim. Homens como ele não mereciam família. Mas mesmo os corações mais endurecidos têm seus limites. E Rodrigo encontrou o seu em uma noite de agosto de 1602, quando recebeu uma encomenda que mudaria sua vida para sempre. O cliente era um comerciante rico, um espanhol de sangue puro que havia perdido uma disputa comercial para um rival. O rival, explicou o comerciante, precisava desaparecer. Não apenas ser intimidado ou ferido. Desaparecer permanentemente. E havia uma complicação, o rival tinha uma família. Esposa, 3 filhos pequenos. Testemunhas que precisariam ser silenciadas. Rodrigo ouviu a proposta em silêncio. Havia feito coisas terríveis em sua vida, coisas que visitavam seus sonhos nas noites mais escuras. Mas nunca crianças.
Essa era uma linha que ele havia prometido a si mesmo nunca cruzar. Os filhos também? Perguntou, a voz cuidadosamente neutra. Todos, respondeu o comerciante. Não pode sobrar ninguém para contar a história. Rodrigo deveria ter recusado. Deveria ter se levantado e ido embora, deixando aquele homem e sua proposta monstruosa para trás. Mas o dinheiro oferecido era mais do que ele havia ganhado em 5 anos de trabalho. O suficiente para desaparecer, para começar uma nova vida em algum lugar distante, para finalmente deixar as sombras para trás. Ele aceitou. O que aconteceu naquela noite de agosto, na casa do rival do comerciante, assombra Rodrigo até hoje. Ele entrou esperando encontrar resistência, preparado para uma luta. Em vez disso, encontrou uma família dormindo. O pai, a mãe, 3 crianças cujas idades iam de 3 a 8 anos. Indefesos. Inocentes. Rodrigo fez o que havia sido pago para fazer. Cada golpe, cada grito abafado, cada par de olhos que se apagava ficou gravado em sua memória com precisão fotográfica. Quando terminou, quando a casa estava em silêncio e suas roupas estavam manchadas de sangue que não era seu, ele sentiu algo quebrar dentro de si. Não uma quebra súbita e dramática, mas um desmoronamento lento, como uma parede que finalmente cede depois de anos suportando peso demais. Ele fugiu daquela casa e não parou de correr até chegar em sua própria porta. Trancou-se em seu quarto e vomitou até não haver mais nada em seu estômago. Depois, sentou-se no escuro por horas, olhando para as mãos que haviam cometido o impensável. As noites seguintes foram um inferno. Rodrigo não conseguia dormir sem ver os rostos das crianças. Não conseguia comer sem sentir o gosto de bile na garganta. Não conseguia sair à rua sem achar que todos sabiam, que todos podiam ver a marca de Caim em sua testa. A culpa era um animal vivo em seu peito, roendo-o por dentro, devorando o que restava de sua sanidade. Foi nesse estado de desespero que ele se lembrou de algo que havia ouvido anos antes. Um padre dominicano que ouvia confissões. Um homem que supostamente não julgava, que oferecia perdão mesmo aos piores pecadores. Rodrigo não acreditava em Deus, não acreditava em perdão, não acreditava em nada além do vazio que carregava dentro de si. Mas precisava contar a alguém. Precisava tirar aquele peso de seus ombros antes que ele o esmagasse completamente. E assim, em uma noite de setembro, Rodrigo de Mendoza entrou no seminário dominicano de Porta Coelho e se ajoelhou no confessionário de Frei Bernardino de Iepes. O interior do confessionário era escuro e apertado, cheirando a madeira velha e incenso. Rodrigo podia ver apenas a silhueta do Frei através da grade que separava, uma sombra recortada contra a luz fraca das velas. Perdoe-me, padre, porque eu pequei, começou Rodrigo, as palavras saindo automaticamente, memórias de uma infância distante quando ainda frequentava a igreja com o pai. Deus o ouve, meu filho, respondeu a voz calma de Frei Bernardino. Confesse seus pecados e encontre a paz. Rodrigo hesitou. Durante dias, havia ensaiado o que diria, como contaria sua história. Mas agora, diante daquela presença serena, as palavras pareciam inadequadas, pequenas demais para conter a enormidade do que havia feito. Padre, eu fiz coisas terríveis em minha vida. Coisas que não podem ser perdoadas. Não existe pecado além do alcance da misericórdia divina, disse Frei Bernardino suavemente. Conte-me o que o aflige. E Rodrigo contou. Não tudo, não os 17 anos de crimes, mas a noite de agosto. A proposta do comerciante. A família dormindo. Os golpes, um após o outro, até que não houvesse mais movimento, não houvesse mais vida. As crianças. Os olhos das crianças. Quando terminou, estava chorando. Lágrimas que não derramava desde a infância, desde o dia em que enterrou o pai e percebeu que estava completamente sozinho no mundo. Lágrimas de culpa, de desespero, de uma dor que parecia grande demais para caber em seu corpo. Do outro lado da grade, o silêncio de Frei Bernardino se prolongou. Quando finalmente falou, sua voz havia perdido parte da suavidade anterior. Meu filho, o que você fez é um dos maiores pecados que um ser humano pode cometer. Você tirou vidas inocentes, incluindo as de crianças que não tinham qualquer culpa dos conflitos dos adultos.
Eu sei, padre. Eu sei. Por isso estou aqui. Preciso de perdão. Preciso que Deus me perdoe. Outro silêncio. Depois, a voz do Frei, firme mas não cruel. O perdão de Deus está disponível para todos que verdadeiramente se arrependem. Mas o arrependimento não é apenas sentir culpa. É mudar. É fazer o possível para reparar o mal causado. E neste caso, há apenas uma forma de reparação possível. Qual, padre? Farei qualquer coisa. Você precisa se entregar às autoridades. Precisa confessar seu crime publicamente e aceitar a justiça dos homens. Só assim, enfrentando as consequências de seus atos, você poderá receber verdadeiramente o perdão de Deus. Rodrigo sentiu o sangue gelar em suas veias. Entregar-se? Isso significava julgamento, condenação, execução. Ele havia visto homens serem enforcados na praça central, seus corpos deixados pendurados como aviso para outros. Era isso que o esperava se seguisse o conselho do padre. Padre, não posso fazer isso. A morte me espera se eu me entregar. A morte espera todos nós, meu filho. A questão é, você quer morrer carregando esse peso, ou quer morrer livre? Você quer enfrentar o Criador com esse sangue em suas mãos, ou quer enfrentá-lo tendo feito tudo o que podia para expiar seus crimes? Mas e o perdão? O Senhor não disse que Deus perdoa a todos? Deus perdoa. Mas Deus também é justo. E a justiça exige que enfrentemos as consequências de nossas escolhas. Você veio aqui buscando uma absolvição fácil, uma forma de se livrar da culpa sem pagar o preço. Isso não é arrependimento. É covardia. A palavra atingiu Rodrigo como um tapa. Covardia. Ele, que havia enfrentado homens armados sem pestanejar, que havia cometido atos que outros nem ousavam imaginar, estava sendo chamado de covarde por um padre velho em uma cabine de madeira. A raiva começou a borbulhar em seu peito, misturando-se com a culpa, com o desespero, com o medo. Ele havia vindo buscando conforto e encontrar a condenação. Havia vindo buscando uma saída e encontrar um muro. Então o Senhor não vai me absolver? Perguntou, a voz agora com um ed de ameaça. Eu vou absolvê-lo, respondeu Frei Bernardino calmamente, no momento em que você concordar em se entregar à justiça. Até lá, minhas mãos estão atadas. Eu não posso absolver quem não está verdadeiramente arrependido. Rodrigo se levantou abruptamente, quase derrubando o banco onde estava ajoelhado. A raiva agora pulsava em suas têmporas, vermelha e quente. O senhor se arrependerá disso, padre, disse ele, a voz baixa e perigosa. Eu vim aqui em paz, buscando ajuda, e o senhor me recusa. Isso terá consequências. E antes que Frei Bernardino pudesse responder, Rodrigo saiu do confessionário, atravessou a nave escura da igreja e desapareceu na noite. Os dias seguintes foram consumidos pela raiva. Rodrigo não conseguia pensar em outra coisa além da recusa do padre, das palavras que o haviam ferido mais do que qualquer lâmina. Covardia. O padre o havia chamado de covarde. E havia exigido que ele se entregasse, que aceitasse a morte como penitência. A culpa pelos assassinatos não havia desaparecido. Ela ainda estava lá, latejando como uma ferida infectada. Mas agora estava coberta por camadas de ressentimento, de indignação, de um desejo de vingança que crescia a cada hora que passava. Se o padre não o absolveria, então o padre pagaria. Era simples assim. Era justo assim. Pelo menos era o que Rodrigo dizia a si mesmo nas noites insones, quando os rostos das crianças mortas se misturavam com o rosto calmo do Frei em um pesadelo contínuo. O plano veio a ele gradualmente, como uma serpente se desenrolando em sua mente. Rodrigo conhecia venenos. Em seus anos de trabalho nas sombras, havia aprendido sobre substâncias que matavam sem deixar rastros, que podiam ser aplicadas em superfícies e absorvidas pela pele, que agiam lentamente o suficiente para que a vítima não percebesse até ser tarde demais. Ele sabia que Frei Bernardino beijava os pés da imagem de Cristo todos os dias. Todos na cidade sabiam. Era parte da rotina do velho padre, um gesto de devoção que ele repetia fielmente há anos.
Se Rodrigo aplicasse veneno nos pés da imagem, o padre o absorveria através dos lábios. Morreria em questão de horas, talvez dias, dependendo da dosagem. E ninguém suspeitaria de nada. Seria apenas um velho padre que havia sucumbido a alguma doença misteriosa. A perfeição do plano o encantava. Não haveria testemunhas, não haveria evidências, não haveria conexão entre ele e a morte do Frei. E o mais irônico, o instrumento do assassinato seria a própria imagem de Cristo, aquele Deus em quem Rodrigo havia deixado de acreditar há muito tempo. Em uma noite de outubro, Rodrigo voltou ao seminário de Porta Coeli. Desta vez, não como penitente, mas como assassino. Carregava consigo um pequeno frasco de vidro contendo uma pasta escura e oleosa, uma mistura letal que havia preparado com ingredientes comprados em mercados distantes, sem levantar suspeitas. A igreja estava escura e vazia àquela hora. Os padres haviam se recolhido para suas celas, e os portões principais estavam fechados. Mas Rodrigo conhecia uma entrada lateral, uma porta pequena que era raramente trancada. Ele havia notado durante sua visita anterior, seu olhar treinado sempre atento a rotas de fuga e pontos de entrada. Deslizou para dentro da igreja como uma sombra, movendo-se em silêncio absoluto. A única luz vinha das velas votivas que ardiam diante do altar, projetando sombras dançantes nas paredes de pedra. E lá, no centro da nave, estava a imagem de Cristo. Rodrigo parou diante dela, olhando para cima. Mesmo na penumbra, podia ver a beleza extraordinária da escultura. O rosto de Cristo, inclinado para baixo, parecia olhar diretamente para ele. Os olhos semicerrados continham uma expressão que Rodrigo não conseguia decifrar. Dor? Compaixão? Julgamento? Você não existe, sussurrou Rodrigo para a imagem. Você é apenas madeira e tinta. E amanhã, você será um instrumento da morte do seu próprio servo. A ironia seria deliciosa, se houvesse alguém lá em cima para apreciá-la. Com movimentos rápidos e eficientes, ele abriu o frasco e aplicou a pasta venenosa nos pés da imagem. A substância era praticamente invisível contra a madeira escura, impossível de detectar a menos que se soubesse exatamente o que procurar. Quando terminou, guardou o frasco vazio no bolso e se afastou, admirando seu trabalho. Amanhã, disse ele para a imagem silenciosa, seu padre favorito vai beijar seus pés pela última vez. E você não vai fazer nada para impedi-lo. Por que você não é nada? Por que você não pode fazer nada? Rodrigo riu baixinho, um som amargo e vazio que ecoou pelas paredes de pedra. Depois, virou-se e começou a caminhar em direção à saída. Mas algo o fez parar. Talvez tenha sido curiosidade mórbida. Talvez tenha sido um último resquício de superstição de sua infância. Ou talvez tenha sido algo mais, algo que ele não conseguia nomear. Seja qual fosse a razão, Rodrigo sentiu uma necessidade irresistível de ver. De observar. De estar presente quando o padre viesse na manhã seguinte e selasse seu destino. Ele encontrou um canto escuro atrás de uma pilastra, um lugar de onde podia ver o altar sem ser visto. Ali, encolhido nas sombras, decidiu esperar. A noite seria longa, mas a satisfação de ver sua vingança se concretizar valeria cada hora de desconforto. As horas passaram em silêncio. Rodrigo cochilou algumas vezes, acordando sobressaltado com pesadelos que não conseguia lembrar completamente. Os rostos das crianças o visitavam mesmo ali, mesmo no ventre daquela igreja escura. A primeira luz da manhã começou a filtrar pelas janelas altas quando os sons de movimento quebraram o silêncio. Portas se abrindo, passos ecoando, um murmúrio distante de orações matinais. A vida do seminário estava despertando. Rodrigo se endireitou em seu esconderijo, os olhos fixos na imagem de Cristo. Logo Frei Bernardino viria. Logo tudo estaria terminado. E então ele viu. A porta lateral da capela se abriu, e a figura familiar do velho padre emergiu. Frei Bernardino estava vestido com seu hábito dominicano, o rosário pendurado na cintura, os cabelos brancos ligeiramente despenteados como se tivesse acabado de despertar. Ele caminhou devagar em direção ao altar, cada passo medido e deliberado, como alguém que havia feito aquele percurso milhares de vezes. O coração de Rodrigo acelerou. Era o momento.
O padre se aproximaria da imagem, ajoelhar-se-ia diante dela, beijaria os pés envenenados. A morte seria lenta, mas inevitável. E Rodrigo estaria lá para ver o começo do fim. Frei Bernardino chegou ao altar e ajoelhou-se. Por um momento, ficou em silêncio, a cabeça baixa em oração. Rodrigo podia ver seus lábios se movendo, formando palavras que não conseguia ouvir. O velho tolo, pensou, rezando para um pedaço de madeira que estava prestes a matá-lo. E então Frei Bernardino inclinou-se para a frente, estendendo os lábios em direção aos pés da imagem. O que aconteceu em seguida, Rodrigo jamais conseguiria explicar com palavras humanas. No momento exato em que os lábios do padre estavam prestes a tocar a madeira envenenada, os pés de Cristo se moveram. Não foi uma ilusão de ótica. Não foi um truque de luz. Os pés de madeira, pregados à cruz há anos, curvaram-se para cima, afastando-se dos lábios do padre como se a própria imagem recuasse de algo repugnante. Frei Bernardino arregalou os olhos, claramente tão surpreso quanto Rodrigo estava. Ele se afastou, olhando para a imagem com uma mistura de espanto e reverência. Mas a transformação não havia terminado. Diante dos olhos de Rodrigo, a imagem de Cristo começou a mudar. A pele clara como marfim, aquela superfície impecável que havia admirado na noite anterior, estava escurecendo. Não gradualmente, não sutilmente, mas visivelmente, como tinta se espalhando em um papel. O branco deu lugar ao cinza, o cinza deu lugar ao negro, até que toda a figura estava coberta por uma cor escura como carvão. Rodrigo sentiu as pernas cederem. Caiu de joelhos ali mesmo, atrás da pilastra, incapaz de sustentar o próprio peso. O que estava vendo era impossível. Era loucura. Era um milagre. A imagem de Cristo havia absorvido o veneno. Havia se afastado para proteger o padre. Havia mudado de cor como se estivesse carregando em si a substância mortal que Rodrigo havia aplicado com intenção assassina. E não apenas isso. Rodrigo percebeu, com um horror crescente, que a imagem agora parecia olhar diretamente para ele. Os olhos semicerrados, que antes pareciam voltados para baixo em agonia, agora estavam fixos em seu esconderijo. E naqueles olhos de madeira, Rodrigo viu algo que o destruiu mais completamente do que qualquer arma poderia ter feito. Viu compaixão. Não julgamento. Não condenação. Não a raiva justa de uma divindade ofendida. Apenas compaixão. Um amor tão vasto, tão profundo, tão incompreensível que Rodrigo não conseguia suportá-lo. Cristo sabia. Sabia o que ele havia feito à família inocente. Sabia o que havia tentado fazer ao padre. Sabia cada pecado, cada mentira, cada momento de crueldade de seus 37 anos de vida. E mesmo assim, aqueles olhos não o condenavam. Apenas o olhavam com uma tristeza infinita, uma dor compartilhada, um desejo de salvação que Rodrigo não merecia. Não, sussurrou Rodrigo, lágrimas escorrendo por seu rosto. Não. Isso não é real. Isso não pode ser real. Mas era real. A imagem negra estava lá. Os pés curvados estavam lá. O olhar de compaixão estava lá. E Rodrigo de Mendoza, o homem que havia passado a vida inteira fugindo da luz, finalmente foi alcançado por ela. Frei Bernardino ouviu um som vindo de trás de uma das pilastras. Um soluço estrangulado, como de alguém tentando conter um pranto e falhando. Ele se levantou lentamente, ainda abalado pelo que havia acabado de testemunhar, e caminhou em direção ao som. Encontrou Rodrigo de joelhos, o rosto enterrado nas mãos, chorando como uma criança. O mesmo homem que havia ameaçado vingança semanas antes, agora completamente destroçado. Meu filho, disse o padre suavemente, o que você está fazendo aqui? Rodrigo levantou os olhos, e Frei Bernardino viu ali algo que reconhecia de décadas ouvindo confissões. O momento em que a resistência finalmente cede. O momento em que as defesas desmoronam. O momento em que a alma, exausta de fugir, finalmente se rende. Padre, a voz de Rodrigo saiu como um fio, eu envenenei a imagem. Ontem à noite. Eu queria matar o senhor. Eu queria que o senhor sofresse como eu estava sofrendo.
Frei Bernardino olhou para a imagem de Cristo, agora negra como a noite. Olhou para os pés que haviam se curvado, afastando-se de seus lábios. Olhou para o homem ajoelhado diante dele, destruído por uma misericórdia que não esperava. Eu vi, disse o padre. Vi os pés se moverem. Vi a imagem mudar de cor. Eu não entendo como, mas vi. Ele me salvou, soluçou Rodrigo. Eu vim para matá-lo, e ele me salvou. Ele bebeu o veneno para que o senhor não morresse. Ele ficou negro para que o senhor vivesse. Que tipo de Deus faz isso? Que tipo de Deus salva o assassino e protege a vítima ao mesmo tempo? Frei Bernardino ajoelhou-se ao lado de Rodrigo, colocando uma mão em seu ombro. O tipo de Deus que ama todos os seus filhos, disse ele. O tipo de Deus que não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. O tipo de Deus que se deixou pregar em uma cruz para que homens como você e eu pudéssemos ser perdoados. Mas eu matei crianças, padre. Crianças inocentes. Como ele pode me amar depois disso? Ele não te ama apesar do que você fez. Ele te ama porque você é filho dele. O amor de Deus não é uma recompensa por bom comportamento. É um dom gratuito, oferecido a todos, mesmo aos que menos merecem. Especialmente aos que menos merecem. Rodrigo balançou a cabeça, incapaz de aceitar. Eu não mereço. Eu não mereço nada além da morte. E mesmo assim, ele acabou de salvar sua vida junto com a minha. O veneno que você preparou, ele absorveu. A morte que você planejou, ele impediu. Se isso não é prova de amor, eu não sei o que é. Os dois ficaram em silêncio por um longo momento, ajoelhados lado a lado diante da imagem negra de Cristo. Finalmente, Rodrigo falou novamente, a voz mais firme agora, como se uma decisão tivesse sido tomada. Eu vou me entregar, disse ele. Vou contar à justiça o que fiz. Tudo. A família que matei, a tentativa de matar o senhor, tudo. Eu aceito a punição que vier. Frei Bernardino assentiu lentamente. Eu sei que isso é difícil. Sei que provavelmente significa a morte. Mas você não estará sozinho. Eu estarei com você em cada passo do caminho. E mais importante, ele estará com você. O padre apontou para a imagem de Cristo. Olhe para ele. Olhe para o que ele fez por você. Ele bebeu seu veneno para que você pudesse viver. Não fisicamente, talvez, mas espiritualmente. Ele te deu uma segunda chance. Uma chance de morrer não como assassino, mas como homem arrependido. Não como covarde, mas como alguém que finalmente teve coragem de enfrentar a verdade. Rodrigo olhou para a imagem. Para aquele corpo negro que havia sido branco. Para aqueles pés que haviam se movido para salvá-lo. Para aqueles olhos que ainda o olhavam com compaixão. Eu entendo agora, disse ele. Eu entendo o que o Senhor quis dizer sobre arrependimento verdadeiro. Não é só sentir culpa. É aceitar as consequências. É fazer a coisa certa mesmo quando custa tudo. Isso mesmo, meu filho. Isso é arrependimento. Isso é conversão. Isso é o começo de uma nova vida, mesmo que essa vida seja curta. Rodrigo se levantou, secando as lágrimas do rosto. Havia algo diferente em sua postura agora. Os ombros que haviam estado curvados sob o peso da culpa estavam mais eretos. Os olhos que haviam estado cheios de desespero tinham agora um brilho de algo que poderia ser paz. Eu estou pronto, disse ele. Vamos. O julgamento de Rodrigo de Mendoza foi breve. Ele confessou todos os seus crimes sem reservas, sem tentar se defender ou minimizar o que havia feito. Contou sobre os 17 anos de trabalho nas sombras, sobre a família que havia assassinado, sobre a tentativa de envenenar Frei Bernardino. Os juízes ouviram em silêncio chocado, incapazes de entender por que um homem se condenaria tão completamente. A sentença foi esperada, morte por enforcamento. Rodrigo a recebeu sem protestar. Tinha feito as pazes com seu destino. Nos dias antes da execução, Frei Bernardino visitou todos os dias na prisão. Rezavam juntos, conversavam sobre fé e perdão, preparavam a alma de Rodrigo para o encontro com o Criador.
O homem que havia entrado naquela cela como assassino emergia gradualmente como algo diferente. Não um santo, não um mártir, mas um pecador arrependido que havia finalmente encontrado paz. Na manhã da execução, Rodrigo pediu para falar. Os guardas hesitaram, mas Frei Bernardino intercedeu, e o pedido foi concedido. Diante da multidão reunida na praça, Rodrigo contou sua história. Contou sobre os crimes, sobre a confissão, sobre a raiva que o levará a tentar matar o padre. E então contou sobre o milagre. Sobre a imagem que se movera. Sobre Cristo que bebera o veneno. Sobre a misericórdia que o havia alcançado no momento em que ele menos merecia. A multidão ouviu em silêncio absoluto. Muitos choravam. Alguns caíram de joelhos em oração. A história do Cristo do veneno se espalhou como fogo pela cidade antes mesmo que o corpo de Rodrigo esfriasse. Quando o momento chegou, Rodrigo olhou para Frei Bernardino, que estava de pé entre os espectadores. Obrigado, padre, disse ele, a voz calma. Obrigado por não ter me absolvido naquele dia. Se tivesse, eu nunca teria encontrado a verdadeira libertação. Eu teria saído daquele confessionário ainda carregando meu veneno. Em vez disso, eu entrego esse veneno hoje, junto com minha vida, nas mãos de quem pode transformar tudo em graça. E assim, Rodrigo de Mendoza morreu. Não como o assassino que havia sido, mas como o penitente que se tornará. Não fugindo de suas consequências, mas abraçando-as como o preço necessário de sua redenção. A imagem de Cristo nunca mais voltou a ser branca. Os padres do seminário tentaram limpá-la, restaurá-la à cor original, mas nada funcionava. A madeira havia absorvido não apenas o veneno físico, mas algo mais profundo. Havia se transformado em um símbolo permanente do que havia acontecido naquela manhã de outubro de 1602. Os fiéis começaram a chamá-la de Senhor do Veneno ou Cristo do Veneno. A notícia do milagre se espalhou primeiro pela cidade do México, depois por toda a Nova Espanha, e eventualmente atravessou o oceano até a Europa. Pessoas vinham de longe para ver a imagem negra, para tocar os pés que haviam se movido, para rezar diante do Cristo que havia bebido o veneno de um assassino. E algo estranho começou a acontecer. Pessoas que vinham rezar diante do Cristo do veneno relatavam curas. Não apenas curas físicas, embora houvesse muitas dessas também, mas curas de outro tipo. Alcoólatras que não conseguiam parar de beber encontravam forças para abandonar a garrafa. Casamentos que estavam desmoronando se reconciliavam. Ódios antigos eram dissolvidos em perdão. Era como se a imagem não apenas tivesse absorvido o veneno de Rodrigo, mas continuasse absorvendo os venenos de todos que vinham até ela. Frei Bernardino viveu mais 15 anos após o milagre, dedicando o resto de sua vida a contar a história e a cuidar da imagem. Quando morreu, em 1617, foi enterrado na própria igreja onde o milagre havia acontecido, aos pés do Cristo que o havia salvado. No século XVIII, a imagem foi transferida para a Catedral Metropolitana da Cidade do México, onde permanece até hoje. Milhões de pessoas já passaram diante dela ao longo dos séculos, cada uma carregando seus próprios venenos, seus próprios pecados, suas próprias dores. E muitas, como Rodrigo de Mendoza, encontraram ali o que não encontravam em nenhum outro lugar, a certeza de que não existe pecado tão grande que não possa ser perdoado, não existe alma tão perdida que não possa ser encontrada. A capela onde a imagem original ficava foi eventualmente demolida, mas a devoção nunca morreu. O Cristo do Veneno se tornou um dos santos mais populares do México, invocado especialmente por aqueles que lutam contra vícios, contra ódios, contra os venenos que corroem a alma por dentro. E em todas as igrejas onde sua história é contada, em todos os sermões que mencionam seu nome, uma verdade permanece no centro: Deus não apenas perdoa os pecadores. Ele os busca. Ele os encontra. E quando necessário, ele bebe o veneno que eles prepararam, transformando a morte em vida, a condenação em salvação. 423 anos depois, um homem de meia idade entrou na Catedral Metropolitana da Cidade do México. Ele havia viajado de longe, de um pequeno vilarejo no norte do país, carregando um peso que o acompanhava há décadas. Um segredo que nunca contará a ninguém. Uma culpa que o devorava por dentro. Ele caminhou lentamente pela nave imensa,
passando por turistas e fiéis, até chegar à capela lateral onde a imagem do Senhor do Veneno estava exposta. A madeira negra brilhava suavemente à luz das velas. Os olhos de Cristo, semicerrados em agonia, pareciam olhar diretamente para ele. O homem ajoelhou-se. Eu sei que você pode ver, sussurrou. Eu sei que você sabe o que eu fiz. Todos esses anos, eu carreguei esse veneno dentro de mim. Tentei esquecê-lo, enterrá-lo, fingir que não existia. Mas ele está me matando. Está envenenando tudo que eu toco, todos que eu amo. Ele olhou para a imagem negra, para o corpo que havia absorvido um veneno há mais de 4 séculos. Por favor, disse, a voz quebrando, faça por mim o que você fez por ele. Beba o meu veneno também. Eu não aguento mais carregá-lo sozinho. O homem ficou ali por horas, rezando, chorando, deixando sair toda a dor que havia reprimido por tanto tempo. Quando finalmente se levantou, algo havia mudado. O peso ainda estava lá, mas parecia mais leve. O veneno ainda existia, mas parecia estar se dissipando. Ele olhou uma última vez para a imagem e sorriu através das lágrimas. Obrigado, disse. Obrigado por não ter desistido de mim. E ao sair da catedral, o homem sentiu uma brisa suave tocar seu rosto. Era uma tarde de outubro, exatamente como aquela tarde de 1602, quando um assassino se ajoelhou diante de uma imagem e descobriu que o amor é mais forte que o veneno. Porque essa é a verdade que o Cristo do Veneno proclama silenciosamente há mais de 400 anos. Não existe escuridão tão profunda que a luz não possa alcançar. Não existe veneno tão mortal que não possa ser absorvido. Não existe alma tão perdida que não possa ser encontrada. E às vezes, o maior milagre não é ver uma imagem se mover. É deixar que ela mova você.